Olá, galerinha do oitavo ano, aqui estamos nós novamente para mais um vídeo aqui referente ao PET, né? Dessa vez nós vamos fazer a correção aqui do PET avaliativo de matemática, né? O PET final, o PET avaliativo de matemática do oitavo ano, da semana 1 à semana 4, né? Aqui nós temos as unidades temáticas, né? Que é cobrada aqui, abordada desde o PET 1 até o PET 7, a mesma coisa aqui para os objetos de conhecimento, também as habilidades e os conteúdos também está sendo relacionado tudo aquilo que nós estudamos desde o PET 1 até o PET 7, ok? Então essa parte eu não vou ler. Atividades. As dízimas periódicas podem ser transformadas em frações e isso pode ser útil. Por exemplo, no momento de efetuar a divisão de uma conta entre pessoas. Observe a situação abaixo. 3 amigos foram a uma pizzaria e pediram uma pizza de 12 fatias. Juca comeu 0,3333 da pizza, Joaquina comeu 0,16666 da pizza e Ângel comeu 0,41666 da pizza. Logo, podemos dizer que Juca, Joaquina e Ângel comeram respectivamente, ou seja, respectivamente quanto que o Juca comeu, quanto que a Joaquina comeu e quanto que o Ângel comeu, na ordem, né? O Juca comeu 0,333, é uma dízima periódica simples. Por quê? Temos aqui o número 3, que é o período, que é o número que se repete. Então, para transformar em fração, o numerador vai ser exatamente o 3, que é o número que se repete, e o denominador vai ser 9. Por que 9? Porque o período é apenas o número 3, então apenas um número 9. Então, 3 nonos. Simplifica toda a fração por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Ou seja, o Juca comeu 1/3 da pizza, né? Porque se eu pegar 1 e dividir por 3, galera, vai dar exatamente 0,333. Então, 1/3 é chamada de fração geratriz, a fração geratriz da dízima periódica 0,333. Joaquina comeu 0,16666. Essa já é uma dízima periódica composta. Por quê? Tem o período, que é o número 6, que é o número que se repete, e tem o número 1 aqui, que é o antiperíodo. Por que ele é o antiperíodo? Porque ele é o número que vem depois da vírgula, né? Ele vem depois da parte inteira e vem antes do período, daí o nome de antiperíodo, né? Então o numerador ele vai ser formado pelo período, o antiperíodo, né? Seguido do período menos o antiperíodo. Então vai ficar 16 menos 1 sobre 90, porque esse 9 aqui é referente ao período, que é o número 6, um dígito só, e o 0 é referente ao antiperíodo, que é um dígito só, que é o número 1. Se eu pegar 16 menos 1 dá 15, então 15 90 avos. Dá para simplificar por 15. Porque 15 dividido por 15 dá 1 e 90 dividido por 15 dá 6. Ou seja, a Joaquina comeu 1/6 da pizza, né? 1/6 é a fração geratriz da dízima periódica 0,1666. Se você pegar 1 e dividir por 6, vai dar exatamente 0,1666. A Ângel comeu 0,41666. Olha só, é uma dízima periódica também composta. Por quê? O 6 aqui é o período, que é o número que se repete infinitamente, e o 41 é o antiperíodo, que é o número que vem antes do período e depois da vírgula, daí o nome de antiperíodo. Então o numerador vai ser formado pelo antiperíodo, seguido do período, menos o antiperíodo. Então vai ficar 416 menos 41. Sobre 900, por que 900? Porque o período é formado apenas por um algarismo, que é o 6. Então vai ficar 9. E o antiperíodo é formado por 2 algarismos, que é o 41. Então 0, 0. Né? Se eu pegar 416 menos 41, dá 375 sobre 900. Dá para simplificar toda a fração por 75. 375 dividido por 75 dá 5. 900 dividido por 75 dá 12. Então significa que a Ângel comeu 5/12 da pizza. Né? 5/12 é a fração geratriz da dízima periódica 0,4166. Então, respectivamente, o Juca comeu 1/3, a Joaquina comeu 1/6 e a Ângel comeu 5/12 da pizza, ok? Então, o objetivo dessa atividade aqui de número 1 é trabalhar a ideia de fração geratriz e dízima periódica, né? Pegando as dízimas periódicas aqui e transformando em frações geratriz, que é o que nós estudamos lá no PET 1, ok? Questão de número 2.
O transferidor é um instrumento de medição de ângulos muito utilizado na geometria. O desenho abaixo mostra um transferidor de 180 graus, ou seja, um transferidor de meia volta, posicionado de forma a permitir medir diversos ângulos, todos convertem-se no ponto O. Então aqui nós temos o transferidor e o ponto O aqui que é o vértice. Então aqui nós temos, galera, vários ângulos. Nós podemos destacar vários ângulos aqui, ó. Por exemplo, tem um ângulo aqui, ó, GOF, GOE, GOD, GOC, GOB, GOA, FOE, FOD, FOC, FOB, FOA. Temos também os ângulos EOD, EOC, EOB, EOA. E aí também nós temos os ângulos DOC, DOB, DOA. E aí nós temos também os ângulos COB, COA. E também temos o ângulo BOA ou AOB, significa a mesma coisa. O que não pode alterar é o vértice fica no meio, mas os pontos aqui você pode colocar, pode inverter. Eu posso falar o ângulo AOB ou BOA, ok? Muito bem. Complete a tabela abaixo colocando as informações que faltam, seja o nome do ângulo, seja a medida ou sua classificação em ângulo agudo, reto ou obtuso. Então vamos lá. O ângulo AOB, ó. AOB, ó. AOB. Então ele mede, ó, 0, 10, 20, 30 graus, ó. Todo ângulo cuja medida está entre 0 e 90, ou seja, maior que 0 e menor que 90, ele é um ângulo agudo, né? O ângulo BOC, ó. BOC, ó. Então ele vai medir, ó, 10, 20 graus. Também é um ângulo agudo porque é uma medida entre 0 e 90. Ângulo de 110 graus é um ângulo obtuso, porque todo ângulo cuja medida é maior que 90 e menor que 180, ou seja, está entre 90 e 180, ele é classificado como um ângulo obtuso. E aí nós temos os ângulos COG, ó. Por exemplo, aqui, ó, COG, ó. Por quê? Ó? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Então ele vai medir 110 graus. O ângulo também BOF, ó. Se eu pegar o ângulo BOF, vai medir 110 também. Porque, ó, daqui até aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Então o ângulo BOF ele também vai medir 110 graus. E o ângulo AOE, ó, se eu pegar o ângulo AOE também vai medir 110 graus. O que, ó? Daqui até aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Então todos esses ângulos aqui, os ângulos COG, BOF e AOE são congruentes. Congruentes, galera, significa que tem a mesma medida. Ó. Esse símbolo aqui, ó, esses três barrinhas aqui, significa congruentes. Então, eles são classificados como obtusos. O ângulo BOG, ó, vai medir, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 graus. Então o ângulo BOG vai medir 130 graus. Ele é um ângulo obtuso, né? A medida está entre 90 e 180. Então ele é obtuso. Ângulo reto é todo ângulo que mede 90 graus. Ok? Então quais são os ângulos que têm medida aqui 90 graus? COF, ó, se eu pegar o ângulo COF, ó,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então o ângulo COF ele mede 90 graus. O ângulo AOD também, ó, se eu pegar o ângulo AOD, ó, vai medir 90, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então o ângulo ACOF é congruente com o ângulo AOD, que medem 90 graus. São classificados como ângulos classificados como ângulos retos. E o ângulo de 60 graus, ele é classificado como agudo porque ele é maior que 0 e menor que 90. E aí nós temos dois ângulos de 60 graus aqui nesse transferidor. COE, se eu pegar o ângulo COE, ó, COE, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. E também o ângulo BOD, ó, se eu pegar o ângulo BOD, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, os ângulos COE e BOD são congruentes, medem 60 graus, são agudos. Ok? Muito bem. Questão de número 3. Observe o polígono abaixo e responda ao que se pede. Quantos lados esse polígono possui? Qual o seu nome? Olha só, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então ele tem 5 lados, né? Todo polígono que tem 5 lados, ele é denominado de polígono de pentágono. Qual é a sua classificação? Convexo ou não convexo? Galera, ele é um polígono convexo por quê? Se eu traço a diagonal, né, que é um segmento de um vértice até o outro na parte interna, por exemplo, aqui eu vou ter a diagonal BE, vou ter a diagonal BD, vou ter a diagonal CA, vou ter a diagonal CE e vou ter a diagonal AE. Todas elas estão na parte interna do polígono. Então, quando isso acontece, ele é classificado como polígono convexo, né? Quando você traça uma das diagonais, traçar, galera, na geometria significa desenhar. Então, se você traça a diagonal de um polígono e ela fica na parte externa, ou parte dessa diagonal fica na parte externa, ele é classificado como polígono côncavo ou não convexo, ok? Esse polígono é regular, justifique sua resposta. Quando que um polígono é regular? Quando todos os lados têm a mesma medida. Então, nesse caso aqui não acontece, né? Todos os lados não têm a mesma medida. Ó, esse mede 2, esse mede 6, esse mede 5, esse mede 7. Então, por isso que ele não é um polígono regular, porque os lados não têm medidas iguais. Identifique e descreva quais são os vértices desse polígono. Depois descreva os seus lados. O vértice, galera, são os pontos, né? Então, aqui nós temos o vértice A, B, C, D e E. Os lados são segmentos de reta, né? AB, BC, CD, DE e EA, ou AE. A ordem não altera, né? Então, os vértices são os pontos, né? A, B, C, D e E. Os lados, galera, são segmentos de retas, né? Então, você tem o segmento AB, a representação do segmento são os pontos, né? Que são as extremidades, e a barrinha em cima, né? AB é um lado, BC é outro lado, CD é outro lado, DE é outro lado, AE ou EA é outro lado. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lados, que é o que nós respondemos aqui na letra A da questão. Determine a soma das medidas dos ângulos internos e ângulos externos do polígono. Em qualquer polígono, galera, independente da quantidade de lados, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. SE, né? Soma dos ângulos externos. E a soma dos ângulos internos é dado pela fórmula n-2 vezes 180. Esse n representa o número de lados, né? SI é a soma dos ângulos internos. Como esse polígono tem 5 lados, então o n é 5. 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180 dá 540 graus. Significa que se você somar os 5 ângulos internos, a soma deles todos vão dar um total de 540 graus. Determina o número de diagonais que ele possui, né? Uma forma de a gente calcular o número de diagonais é utilizando a fórmula D, que é o número de diagonais, é igual a n, que multiplica n menos 3, dividido por 2, onde n representa o número de lados. N menos 3, esse n menos 3 aqui é porque todo o polígono, o triângulo, é o polígono que tem 3 lados e que não tem diagonal. Então, por isso, do menos 3. Dividido por 2, porque se eu traço uma diagonal AB e BA, é a mesma coisa. Então, por isso que é dividido por 2. Porque de um mesmo vértice até o vértice
né, até o outro vértice também oposto, você vai ter teoricamente duas diagonais, por isso que é dividido por 2. Então, substitui o n por 5, porque esse polígono tem 5 lados, então vai ficar 5 que multiplica 5 menos 3. Resolve primeiro o parêntese, né? 5 menos 3 dá 2, aí 5 vezes 2, 10, dividido por 2 dá 5, 5 diagonais. Ou também você pode olhar aqui, ó, do vértice A eu tenho duas diagonais, ó. AD, AC, aí do vértice B eu tenho também duas diagonais, ó. AE, AD. E do vértice C eu tenho uma diagonal que é CE. Então, no total, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, né? Como todas as diagonais estão na parte interna, tá vendo? Na parte de dentro do polígono, ele é classificado como polígono convexo, né? Ok? Muito bem. Perímetro. Determine o seu perímetro, né? Que é a letra G. O perímetro, galera, é a soma das medidas dos lados do polígono. Se eu pegar esse lado aqui, ó. Então, vou somar esse lado, a medida desse lado, mais 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 a medida desse lado. Como já está tudo em centímetros, então não preciso transformar, né? Então, se eu pegar 6 mais 2 dá 8, 8 mais 5 dá 13, 13 mais 7 dá 20, 20 mais 6, 26 centímetros. Questão de número 4. Uma caixa no formato de um prisma triangular. Por que é um prisma triangular? Porque as bases aqui, ó, é um triângulo, daí o nome de prisma triangular. Será utilizada para embalar chocolates. Observe as medidas indicadas na planificação ao lado da caixa, desconsiderando as dobras para a colagem, né? Desconsiderando a parte dobrada aqui, ó. Então, se a gente observar aqui, todas as medidas aqui estão em centímetros. Então, não precisa transformar, ok? Vamos lá. A quantidade mínima de papel necessário para confeccionar essa embalagem é... Então, na verdade, em outras palavras, ele quer saber qual que é a área dessa figura. Então, ela é uma figura que está planificada. Significa planificado o quê? Você pegou a caixa e abriu, ela se transformou numa figura plana, um polígono, uma figura plana aqui. Então, aqui, para eu calcular a área dessa figura, eu vou calcular a área de toda essa figura aqui, mais a área desses dois triângulos aqui. Se a gente observar, galera, tem várias formas de você calcular a área aqui total, né? Porque aqui eu tenho, se você observar, eu tenho 1, 2, 3 retângulos congruentes, iguais, né? Que tem medidas iguais. E 2 triângulos também congruentes. Então, a área total aqui vai ser o quê? Essa área desses 3 retângulos, mais essas duas áreas aqui dos triângulos, né? Se a gente observar aqui, ó, a gente pode calcular também a área total dos 3 retângulos aqui de uma única vez, ó. Os 3 retângulos. Porque aqui, ó, eu vou ter a base, que vai medir 24, porque 8 mais 8 mais 8, ou 8 vezes 3 dá 24. E a altura vai ser 6, vai ser 20, né? Então, se eu pegar aqui, né, como que calcula a área de um retângulo? Porque isso aqui representa um retângulo. Vai ser a base vezes a altura. Então, se eu pegar a base aqui, que vai ser 24, e multiplicar por 20, 24 vezes 20 vai dar 480 centímetros quadrados. Ou também eu posso calcular a área de um retângulo aqui, ó, e depois multiplicar por 3, porque são 3 retângulos congruentes, né? Se eu calcular, por exemplo, a área de um retângulo aqui, vai ser 8 vezes 20, ou 20 vezes 8, né? Vai dar 160. 160 vezes 3 também dá 480 centímetros quadrados. E a área, mais a área do triângulo, né? Dos triângulos, né? Se eu calcular a área do triângulo, como calcular a área do triângulo? Base vezes altura. Só que a base aqui é 8, ó. Então, a base é 8 e a altura é 6,9. Então, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Se eu pegar aqui a base, que é 8, e multiplicar por 6,9, que é a altura, vai dar 55,2. Aí, 55,2 dividido por 2 vai dar 27,6. Então, cada triângulo aqui, a área vai ser 27,6 e aqui também 27,6. Então, a área total vai ser o quê? A área dos 3 retângulos aqui, que é 480, mais a área dos 2 triângulos, que vai dar 52,2. Então, se eu pegar 480 mais 52,2, vai dar 535,2 centímetros quadrados de embalagem, tá? E aqui tem um cálculo, né? A área de cada retângulo. 8 vezes 20 dá 160. Se eu multiplicar 160 pelos 3, vai dar 480 centímetros quadrados. A área de cada triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é 8, a altura é 6,9. 8 vezes 6,9 dá 55,2. Dividido por 2, isso vai dar 27,6. Né?
Como são dois triângulos, 27,6 vezes 2 vai dar 55,2. Então a área total vai ser a área dos três retângulos, que é 480, mais a área dos dois triângulos, que deu 55,2. Então se eu somar 480 mais 55,2, vai dar 535,2, tá? Não 3, 535,2. Então a área total aqui vai dar 535,2 centímetros quadrados, ok? Então a quantidade mínima de papel necessária para confeccionar essa embalagem é a letra D de dado, né? 535,2 centímetros quadrados de papel. Questão de número 5. Uma piscina de um sítio possui as seguintes dimensões: largura 5 metros, comprimento 10 metros e profundidade 1,8 metros. Como a água da piscina estava muito suja, o caseiro do sítio esvaziou a piscina completamente para limpá-la e trocar a sua água. Após todo o serviço pronto, ele precisava enchê-la rapidamente, já que, após 2 dias, haverá uma festa. Ele fez uma rápida conferência na torneira que ele utilizará para encher essa piscina e verificou que a torneira tem uma vazão constante de 30 litros por minuto. Ou seja, a cada minuto a torneira joga 30 litros de água na piscina. Letra A. Observe o volume, calcule o volume em metros, calcule o volume de água em metros cúbicos que essa piscina comporta. Converta esse valor, não, na verdade está falando assim, qual é o volume de água em metros cúbicos que essa piscina comporta? Muito bem. Converta esse valor, esse volume, em litros, lembrando que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Ou seja, então nós vamos calcular esse valor aqui, obviamente, em metros cúbicos e depois transformar em decímetros cúbicos, que vai ser exatamente o mesmo valor em litros, né? Então, como aqui já está tudo na mesma unidade de medida, que é metros, como que calcula o volume de uma piscina? É só multiplicar largura, comprimento e profundidade, né? Então, vou multiplicar 5 vezes 10, 50. 50 vezes 1,8 dá 90 metros cúbicos. Transformando isso em decímetros cúbicos, né? De metro cúbico para decímetros cúbico, eu ando uma unidade para a direita. Como eu estou trabalhando com unidade cúbica, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 1000. Então, 90 vezes 1000 vai dar 90.000 decímetros cúbicos, que é equivalente a 90.000 litros de água, ok? Letra B. Quantos litros de água a torneira utilizará para enchê-la? É capaz de colocar na piscina em 2 dias. Opa! Então, em 2 dias, galera, o que a gente tem? O total da piscina é de 90.000 litros de água. O que acontece? A torneira, ela joga 30 litros de água por minuto. Então, como ele vai utilizar 2 dias, uma hora tem 60 minutos. E um dia tem 24 horas. Como são 2 dias, 24 vezes 2 dá 48 horas. Então, se eu pegar 48 vezes 60, porque são 48 horas e cada hora tem 60 minutos, 48 vezes 60 dá um total de 2.880 minutos. E se eu pegar 288 minutos vezes 30, que é a vazão da torneira, isso vai dar 86.400 litros. Ou seja, em 2 dias com essa vazão, a torneira vai jogar 86.400 litros de água. Ou seja, não vai conseguir encher totalmente a piscina, porque a piscina tem uma capacidade de 90.000 litros de água. Ok? Muito bem. Letra C. A piscina estará cheia após 2 dias, utilizando somente essa torneira? Justifique com cálculo. Não, né? Não, porque em 2 dias, com essa vazão, a torneira vai conseguir colocar 86.400 litros de água, mas a piscina, para estar cheia, terá que ter 90.000 litros de água. Ou seja, ainda vai estar faltando 3.600 litros, né? Porque se você pegar 90.000 menos 86.400, vai ficar faltando 3.600 litros de água para encher totalmente a piscina. Então o cara vai ter que dar se virar nos 30 aí para conseguir suprir essa falta de água. Questão de número 6.
Em algumas situações do cotidiano, temos problemas envolvendo duas variáveis, como, por exemplo, peso e tamanho. Para esses casos, precisamos desenvolver um cálculo algébrico com equações contendo duas variáveis. Por exemplo, x e y. Mas para que haja uma solução única, é necessário termos duas equações. Agora resolva este problema. A soma da minha idade com o dobro da idade do meu filho é 70 anos. Então, se eu pegar a minha idade e somar com o dobro da idade do meu filho, o que é o dobro? Pegar a idade do meu filho e multiplicar por 2. Então, a minha idade mais 2 vezes a idade do meu filho tem que dar 70 anos. Já o triplo da idade do meu filho menos a minha idade é igual a 5 anos. Ou seja, se eu pegar a idade do meu filho e multiplicar por 3 e esse resultado menos a minha idade, vai dar 5. A minha idade e a do meu filho são respectivamente, então respectivamente quer saber primeiro a minha idade e depois a idade do meu filho. Então vamos montar um esqueminha aqui, ó. Eu não sei a minha idade, vou chamar de x. Eu não sei a idade do meu filho, vou chamar de y. O que está falando a questão? Que a minha idade mais o dobro da idade do meu filho tem que dar 70. Então a minha idade é x, a idade do meu filho é y. O dobro é 2 vezes y. E está falando que o triplo da idade do meu filho menos a minha idade tem que dar 5. O que é o triplo? 3 vezes a idade. Então a idade do meu filho é y, 3 vezes y, menos a minha idade que é x, tem que dar 5. Eu vou manter essa. Então aqui nós temos um sistema de equações lineares com duas equações e duas incógnitas. Quais são as incógnitas? O x, que é a minha idade, e o y, que é a idade do meu filho. Vou manter a primeira equação aqui, ó, x mais 2y igual a 70. Só vou inverter aqui a posição do 3y com o y, né? Com o x, né? Com o menos x. Colocar o menos x primeiro e o 3y depois. Então, invertendo aqui, vai ficar menos x igual mais 3y igual a 5. Por que eu fiz isso? Para facilitar o meu cálculo. Vou usar o método da adição. Por que, professor? Porque aqui eu tenho valores opostos. Aqui eu tenho menos 1x e menos 1x. Então, utilizando o método da adição, eu vou adicionar tudo que é x, tudo que é y e tudo que é só número. Lembrando que a subtração é o inverso da adição. Então, de certa forma, a subtração é uma adição. Então, vou pegar aqui, ó, 1x menos 1x dá 0. Então, cancela o x. E o objetivo é exatamente esse, quando você trabalha com o método da adição, é eliminar uma das incógnitas. 2y mais 3y, 5y, igual 70 mais 5, 75. Ora, se 5y equivale a 75, então 1y vai ser 75 dividido por 5, que dá exatamente 15. Então 15 é o que? É o valor do y, que é a idade do meu filho. Para descobrir a minha idade, eu pego uma das equações, ou a primeira ou a segunda. Eu peguei a primeira porque os valores são positivos. É melhor você trabalhar com valores positivos, mas nada impede que você pegue a segunda, o resultado vai dar o mesmo. Então, pegando a primeira equação aqui, ó, x mais 2y igual a 70. Quando eu falo 2y, é 2 vezes y. Então, vou substituir o y por 15. Então, vai ficar x igual a 2 vezes 15 igual a 70. X mais 2 vezes 15 dá 30 igual a 70. Resolvendo a equação, que vocês já sabem, né? Pelo princípio aditivo das igualdades, você vai tirar o 30 daqui e colocar no segundo membro, ele vai ficar negativo, que é a subtração é o inverso da adição. Então, x vai ser 70 menos 30. 70 menos 30, 40. Então, significa que a minha idade é 40. Então, como ele quer saber respectivamente, na ordem, né, a minha idade e a do meu filho, então a minha idade é 40 e a do meu filho é 15. A alternativa correta é a letra C de casa. A minha idade é 40 anos e a idade do meu filho é 15 anos. Galera, e com isso nós finalizamos aqui a correção da atividade do PET 8, né, de matemática, do PET avaliativo, PET final do 8º ano. No final do PET, galera, ele faz aqui uma autoavaliação. Autoavaliação, como o próprio nome fala, é uma autoavaliação sua, aluno. Você vai se autoavaliar, né? Agora é hora de você refletir sobre o que aprendeu ao longo do ano. Leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão, né, o seu entendimento de cada uma delas, né? Então, o que aprendi em matemática? Afirmativa. Vou falar só aqui a primeira e porque os demais meio que idênticos, né? Então, aqui ele tá falando abordando todos aqueles conteúdos que nós estudamos desde o PET 1 até o PET 7 e querendo saber de você qual foi o seu entendimento, né? Se você consegue entender muito bem ou não, ou se você está no meio termo, né? Consigo identificar uma dízima periódica?
Se sim, você vai marcar um X aqui nesse retângulo aqui. Se não, vai marcar aqui. Se você tem uma certa dificuldade, mas consegue compreender, você vai marcar aqui em partes. E assim para as demais afirmativas, né? Até aqui, tá? E é isso, turminha. Então, eu sei que nós estamos passando aí pelo momento complicado, né, em virtude da pandemia, às vezes dá até aquele desânimo, mas aqui eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês: não desanime, estamos aqui na reta final, né, e pensa, né, que a nossa vida tem que continuar, independente dos problemas, da dificuldade que tivermos aí, a nossa vida ela continua. Então não desanime, continue estudando, né, pense, né, todo conhecimento, por menor que ele seja, ele é um conhecimento, né, e a educação, galera, ele é uma das maiores riquezas que o ser humano pode ter. O conhecimento, ele é incalculável, né? Ninguém consegue tirar de você. Então, estude, busque, né? Pesquise, né? Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudá-los, né? Da melhor maneira possível. Não esqueça também, galera, de se inscrever no canal, de dar um like aí, porque quando você se inscreve no canal, você será notificado aí quando eu postar novos vídeos, né? Lembrando que toda semana aqui eu estou postando pelo menos 1 ou 2 vídeos aqui referente aos pets, tá bom? Ok, galera, você também pode compartilhar esses vídeos aqui do canal com as pessoas aí que estão trabalhando no pet. Enfim, esse material é exatamente para ajudar você, aluno que está fazendo uso dos pets, tá bom? No mais, um abraço virtual, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo, galerinha do 8º ano. Tchau, tchau, turminha!